Após as recentes declarações do presidente Lula, que enfatizou que um déficit zero para 2024, ou seja, uma diferença zero entre o que se arrecada e o que se gasta, sem contar juros da dívida, famoso do primário, é ganância do mercado, reacendeu-se o tema do risco fiscal no Brasil. E se há descontrole de contas públicas, poderemos ter inflação mais alta, o que levaria a juros mais altos. E aí vem a pergunta, até quanto será que a Selic vai cair? Será que temos o risco de parar de ver queda de juros para começar a ver aumentos? Essa é uma das perguntas que eu vou responder hoje no Perini Responde, número 24. Além de falar também sobre qual a possibilidade do dólar cair 60%, como ocorreu nos anos de 2002 a 2008, já adianto, bem remota, mas veremos mais dados, e com a atual queda do dólar, onde seria interessante investir. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar que no dia 21 de novembro vou abrir inscrição para a 23ª turma do Viver de Renda com um pacote imperdível, porque a gente pegou essa chegada da Black Friday e preparou uma promoção que nunca aconteceu. O preço do Viver de Renda ele simplesmente não muda. O que acontece é que pelo mesmo preço você levará itens a mais, como por exemplo, 1 ano de assinatura da Finclass, ingresso para o evento presencial FinDay que nós faremos no ano que vem, um maior evento presencial de finanças do Brasil, curso de milhas, curso de vendas do Jordan Belfort do Lobo de Wall Street, acesso às carteiras recomendadas da Finclass montadas pelos nossos analistas e também acesso ao curso do 1.000 ao Milhão com marketing digital. Isso fora os bônus que eu sempre coloco no Viver de Renda, como por exemplo o evento por 50 primeiros aqui na sede do Grupo Primo e 3 consultorias de 1 hora a serem sorteadas para o pessoal que comprar dentro da primeira hora. Então se você quer aprender a investir para montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, tudo isso com uma equipe de suporte que responde todas as dúvidas dos alunos, num curso que dentro desse universo é um dos mais longevos do mercado, se não mais, fica o meu convite para fazer parte do Viver de Renda e aproveitar essa condição de final de ano. Há um link aqui na descrição para que você possa ver mais informações e entrar na lista de pré-matrícula. Dia 21, 5 da manhã, nós abrimos a inscrição. Partindo agora para as respostas, o Diego Faveiro perguntou aqui, com um governo gastão que não enxuga despesas, inflação e juros podem voltar a subir logo? Olha, podem voltar a subir sim, sem dúvida, o logo aí depende de outros fatores. O que nós vemos até o momento é um ciclo de corte de juros que começou em agosto. Inclusive, na última reunião do Copom, fiz vídeo quando aconteceu, nós tivemos mais uma queda de juros de 0,5%, e para a última reunião do ano, em dezembro, está praticamente encomendada uma outra queda de mais 0,5%. Então veja que apesar de uma possível trajetória de alta da inflação nos próximos anos, para esse ano nada mudou. Só que esses últimos 2 cortes, o passado e esse que nós provavelmente teremos em dezembro, já está acontecendo em meio a um cenário com mais incertezas. Porque lá no começo do ano, quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, levou a proposta do arcabouço fiscal, dentro da proposta o que você tinha era uma meta de déficit zero para 2024. Ou seja, diferença zero entre o que se arrecada e o que se gasta, sem contar os enormes juros da dívida. Porque se for sempre olhar nominalmente, com esse déficit da dívida contando, aí a gente não consegue déficit zero há muito, mas muito tempo. Mas no primário, essa era a meta, que era ambiciosa. Muita gente falava, olha, não vai ter como chegar. Mas o governo insistia, não, nós vamos fazer de tudo para que isso venha acontecer. E o de tudo envolvia muito mais aumento de arrecadação do que corte de gastos. Você teve uma fala da Simone Tebet, ministra do Planejamento, por exemplo, que viralizou falando que é muito mais fácil você aumentar a arrecadação do que cortar gastos. Porém, esse aumento de arrecadação não é tão simples assim. Até porque para se zerar esse déficit, como você pode ver na tela, o governo precisaria de 168 bilhões em arrecadação a mais em 2024. Sendo que o que o governo fez, isso foi mais tranquilo de ser feito, foi renunciar à arrecadação nesse ano, quando eles mudaram a faixa de isenção do imposto de renda naquela primeira alíquota de 7,5%, ampliando a faixa de isenção, que, diga-se de passagem, foi algo bem-vindo. Seria até bom ter feito para todas as faixas, uma vez que a tabela em si não era atualizada desde 2015, e agora essa atualização foi muito leve e nem ao menos acompanhou a inflação. Mas já é algum ganho, só que esse ganho representa 6 bilhões de renúncia fiscal. E aí, para compensar essa renúncia e correr atrás daquilo que era preciso, o governo fez suas estimativas de onde viria o dinheiro, como você pode ver na tela. Os 54,7 bilhões de mudanças no CARF, 42,1 de transações tributárias, 35,3 decisões STJ, 13,3 taxação de fundos exclusivos, 7 com offshore, 10 com fim de juros sobre capital próprio, 2,8 com combate à sonegação, do comércio eletrônico, né, aquelas taxas colocadas nas compras que vêm da China, por exemplo,
700 milhões com regulação de aposta esportiva e 2,1 bilhões com outras medidas. Veja que daquilo que está anunciado aqui, pouca coisa aconteceu. Até tivemos avanços do ponto de vista do governo. Por exemplo, o projeto das offshores, dos fundos exclusivos, passou na Câmara, agora está no Senado para apreciação, mas ele pode ser modificado, volta para a Câmara. Se não for aprovado nesse ano, e tem grande chance disso não acontecer, já não tributa no ano que vem, só no próximo. De modo que, se a Simone Tebet dizer que cortar gasto é difícil, parece que aumentar a arrecadação no tanto que é necessário também é muito difícil. E enquanto essa arrecadação não aumenta, até ao contrário, ela tem diminuído nos últimos meses, já foram 4 quedas seguidas em termos de arrecadação mensal, as despesas, elas não diminuíram. E se você tem uma situação que já era no normal do Brasil, digamos assim, porque em 2022 a gente teve superávit, mas no normal já era de mais gastos do que arrecadação, ou melhor dizendo, a arrecadação está aqui em cima, a gente arrecada muito, mas gastos mais altos que a arrecadação mesmo assim, se essa arrecadação não está subindo, ela está caindo e os gastos continuam aumentando, com o presidente Lula falando que, olha, eu não vou cortar gasto, a situação é de um déficit que ao invés de ficar menor e tender para aquele déficit zero, ficaria maior. De modo que o que se discute no governo agora é quanto de déficit nós teremos no ano que vem. O que está praticamente dado é que vai ser mais de 0,25, com gente argumentando que deve ser 0,5, embora o ministro Haddad ainda esteja correndo atrás da meta do déficit zero. Ele falou, não, ainda dá pra gente chegar no zero. Só que parece que ele está pregando no deserto, não tem muita gente no governo disposta a ouvir isso. E quando você fala em um déficit de 0,25, 0,5, não parece tanta coisa, mas veja que isso pode ser só o início de déficits maiores, até porque vamos lembrar que no ano que vem você tem eleições municipais, sendo que ao longo dos últimos anos o PT perdeu muitas prefeituras. Então pode ser que o governo queira gastar mais para tentar eleger mais prefeitos petistas ou seus aliados. Mas isso nós veremos ao longo do ano que vem. Agora, o que nós temos em termos de dados é que o presidente Lula conseguiu ter o pior primeiro ano de mandato desde 99, quando nós falamos do resultado fiscal. Como você pode ver na tela, considerando o resultado até agosto, nós tínhamos o pior ano. Ou seja, ainda tem dados a serem acrescentados para ver se vai ser de fato o pior ano ou não. Mas remamos com força para chegar lá. E qual o resultado prático disso? De um déficit maior em 2024 e talvez nos próximos anos. O resultado prático é que se o governo ele vai manter gastos acima da arrecadação, esse dinheiro vai ter que sair de algum local, como por exemplo, de mais dívidas, o que levaria a nossa dívida pública a crescer. Uma dívida maior provavelmente vai fazer com que os investidores peçam juros maiores para poder financiar essa dívida, o que aumenta o nosso risco. E a consequência disso já aparece, por exemplo, no Boletim Focus. Se a gente pega o boletim, antes da fala do presidente Lula, ele estava encerrando 2024 com uma Selic em 9% e 2025 em 8,5%. Esses dados foram alterados, subindo em 0,25 pontos percentuais, tanto para o horizonte de 2024 quanto para 2025. Só que o Boletim Focus ele é feito com opinião de economistas. Se você olha números do mercado em si, o pessoal comprando e vendendo contratos futuros de juros, o resultado é bem diferente. Se nós observamos, por exemplo, o contrato de janeiro de 2025, nós temos a taxa DI em 10,82. Ou seja, isso embute que essa seria a Selic naquele momento, né? Uma taxa muito próxima da Selic. Veja que em comparação à expectativa do Focus de dezembro de 2024, uma é dezembro de 2024, outra é janeiro de 2025, então são muito próximas, a gente está falando de quase 1,6 pontos percentuais de diferença. Para o horizonte de 2025, mesma coisa. Focus em 8,75 e o contrato DI de 2026 para janeiro em 10,62. Também com uma diferença interessante, que chega próxima de 2 pontos percentuais. E aí a gente pensa, quem está certo? O pessoal que coloca dinheiro nas opiniões ou simplesmente que são ouvidos no Boletim Focus? Eu tendo a acreditar mais em quem coloca o dinheiro. Logicamente isso aqui é alterado todo dia, mas mostra um aumento da percepção de risco por conta de um possível descontrole fiscal. E aí isso vai levar os juros a subirem? Evidente que não, porque nossos juros ainda estão altos. Com uma inflação que nesse momento, ela está dentro do teto da meta. Nossa meta é de 3,25 esse ano, então ela pode chegar até 4,75. Só que para esse ano a inflação não altera mais por conta de política monetária, por conta de taxa de juros. Ela já está dada. Pode ter algum choque ou outro vindo do exterior, principalmente. O mais interessante são os outros horizontes. E para conter uma inflação que pode ser mais alta, devido a mais dinheiro circulando na economia, o governo precisando de mais recursos via dívida, poderemos ter juros mais altos. Então, por isso que a gente está vendo uma expectativa de que a Selic possa cair menos do que inicialmente o mercado esperava. Se isso vai acontecer ou não, a gente vai ver lá na frente, mas acende um alerta. E aí alguns podem pensar, poxa Bruno, esse alerta não é tão grave assim, porque depois que teve esse estresse, dias depois as taxas já começaram a cair novamente, o mercado subiu. Sim, mas isso não tem a ver com a nossa conjuntura interna apenas, porque afinal de contas o Brasil não é uma ilha, ele é afetado pelo que acontece nos outros países, principalmente nos Estados Unidos. E o que nós tivemos de muito relevante lá, que fez com que as bolsas pegassem fôlego ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, foi que, enquanto aqui a gente teve um corte de meio ponto
percentual na Selic, a Fed Funds Rate se manteve inalterada na última reunião do FOMC, que é o equivalente ao nosso Copom. E pouco depois saíram os dados do Payroll, que mostra a geração de empregos na economia americana. E foram gerados 150 mil empregos, mas a expectativa era de 180 mil. Aí você pode pensar, nossa, é ruim isso, né? E até podemos falar que sim, mas se o Banco Central ele quer controlar a inflação, mais gente empregada é mais gente demandando, é mais gente com dinheiro para consumir. Essa pressão de consumo costuma levar preços para o alto ou evitar que eles caiam. Então, se menos empregos são gerados, ele já mostra, olha, a taxa de juros está conseguindo controlar a geração de empregos, o que é terrível para o indivíduo que fica desempregado, mas pensando em controlar a inflação que tende a afetar todos, não apenas aquele indivíduo, é melhor porque mostra que a inflação está ficando sob controle. E uma inflação alta no longo prazo costuma roubar mais empregos. De modo que, diante desse sinal de um arrefecimento da economia americana, o que aconteceu é que, se a economia agora ela fica desacelerada, então nós teremos que ter juros mais baixos no futuro para que ela possa voltar a crescer. De modo que as taxas de longo prazo nos Estados Unidos, que estavam batendo o patamar mais alto das últimas décadas, se você pega, por exemplo, a taxa da Treasury de 10 anos, ela chegou a bater 5%, elas começaram a cair. Ela caiu até 4,6%. E quando essas taxas estão muito altas, elas sugam liquidez do restante do mundo, porque todo mundo quer comprar aquilo que vai dar 5% de retorno, mais variação do dólar e que tem um risco de crédito muito baixo, porque você está emprestando dinheiro para o dono da máquina de imprimir a moeda mundial, que também é dono da maior máquina de matar do mundo, que são as Forças Armadas Americanas. Eu sempre afirmo aqui, a maior força aérea do mundo, Força Aérea Americana, a segunda maior marinha americana. Então poder emprestar para esse camarada para ganhar 5% mais variação do dólar é muito bom, travando isso durante um prazo maior. Na hora que essa taxa cai, isso ajuda a espalhar um pouco mais de liquidez pelo mundo, eles vão procurar um pouco mais de risco e com isso a bolsa aqui, por exemplo, e em outros países, acaba subindo, a nossa moeda se valoriza contra o dólar, mas isso fruto de uma conjuntura externa, que é mais importante nesse momento do que o nosso risco fiscal, mas depende de como vai ficar essa parte fiscal. Se realmente esse déficit, que pode ser de 0,5, começar a crescer, começar a se mostrar descontrolado e se somar a outros fatores, porque acho que o mercado talvez não esteja precificando ainda o que vai acontecer após a saída do Roberto Campos Neto do Banco Central no ano que vem. Quem vai assumir, como vai ser a condução da política monetária, como é que o Copom vai se comportar, tendo uma maioria de diretores que foram escolhidos pela gestão Lula. Será que eles vão deixar as taxas mais baixas e serão mais lenientes no combate a uma inflação que pode estar escapando da meta? Até porque nossa meta de controle da inflação é muito ambiciosa. Para o ano que vem a meta é de 3%. E por mais que haja uma banda de tolerância de 1,5 percentual, uma inflação de 4,5%, por exemplo, que é o teto da meta, é uma inflação mais baixa do que aquela que temos agora. Para efeito de comparação, nossa inflação agora nos últimos 12 meses está em 4,82%. Veja até que com os últimos dados está levemente acima do teto da meta, mas não há muito o que fazer agora para trazer para o teto, porque política monetária não é fritar um pastel, você não muda as coisas, em 3 minutos as consequências aparecem. E aí já pegando esse gancho da questão fiscal, porque isso vai mexer com o preço do real em relação ao dólar, vamos para a segunda pergunta. O Chico ele quer saber qual é a chance das condições de 2002 a 2008 que levaram o dólar a cair 60% se repetirem. O que a gente está vendo no dólar esse ano é uma queda, o que, diga-se de passagem, é muito bem-vindo. Essa queda, inclusive, ajuda a controlar a nossa inflação, já que tudo que a gente importa, que é majoritariamente negociado em dólar, ficará mais barato. Só que será que esse movimento ele tende a continuar? Bom, primeiro vamos pegar aquilo que aconteceu dentro do horizonte que o Chico citou aqui, 2002 a 2008. Veja com a imagem que eu estou colocando na tela que nesse período o dólar ele caiu de 3,63 até 1,62 em agosto de 2008. Aí depois ele aumentou por conta da crise do subprime. Essa foi uma queda de 56%. E aí se você pensa em fatores por trás dessa queda, o primeiro deles que muita gente pensa foi o poder do Lula, né? Mas vamos colocar mais fatores aqui do que estava acontecendo. De fato, nesse período o Lula era o presidente. Então simplesmente pensar, aconteceu com o Lula lá, vai acontecer agora, é uma correlação que não necessariamente implica em causalidade. Então elencando os fatores que foram responsáveis por esse resultado, de fato, o primeiro deles que não pode deixar nunca de ser mencionado foi o boom das commodities. Aquilo que o Brasil é muito bom, produzir commodities, contou com um período ótimo de 2000 até mais ou menos 2010 de preços muito altos, favorecendo os nossos termos de troca. Ou seja, aquilo que a gente vendia estava num preço muito alto em comparação àquilo que a gente comprava. Isso nos deu um baita saldo comercial e dinheiro para que o governo pudesse gastar. E esse boom de commodities foi fortemente influenciado principalmente pela China. Outros emergentes também estavam passando por um momento bom, mas a China ela estava crescendo muito nessa época. Se você pega dados da economia chinesa, estou colocando um gráfico aqui na tela, veja que eles tinham um crescimento bem acima do crescimento que eles têm hoje. Então esse é um ponto a ser considerado. O segundo ponto, se a gente pensa em real mais forte contra o dólar, é que de algum modo havia mais demanda pela nossa moeda. E o que ocasionou essa demanda? Foram juros altos aqui no Brasil. A nossa taxa de juros em 2003, por exemplo, chegou a 26,5%. Muito por conta de uma inflação que se encontrava alta, né? Chegou a ficar acima de 15%. Mas veja que a taxa menos a inflação ainda era uma baita de uma taxa real. E mesmo quando essa taxa foi baixando aqui no final do nosso retângulo vermelho, né, que bota em destaque, ela estava
estava quase no mesmo patamar da taxa de agora, que é uma taxa muito alta. E se você tem esses juros muito altos aqui no Brasil em comparação com juros baixos na economia americana, que seria um terceiro fator, isso implica num diferencial de juros muito grande a favor do Brasil. E aí o estrangeiro faz o chamado carry trade, ou seja, ele pega os dólares, que estão valendo, por exemplo, vou arbitrar aqui uma certa quantia, R$3, ele troca o dólar por R$3, investe aqui para ganhar 20% de juros, porque lá fora ele ganharia zero, dependendo do período, na expectativa de que essa relação não mude muito, aí depois ele tira o dinheiro aqui que ficou maior e troca novamente por dólar, levando o resultado lá para fora. Isso é ruim pra gente do ponto de vista do crescimento da dívida pública, só que naquela época era muito menor do que a dívida atual, só que tem um efeito positivo de controlar a apreciação da moeda estrangeira frente à nossa. Então, isso poderia levar a uma inflação mais baixa. Como levou no final, se você pega o gráfico de inflação, ela foi caindo ao longo do tempo. Teve aquele pico em 2003 e depois ela foi caindo. E o quarto fator, né, como eu disse no começo da explicação, o presidente na época era o Lula, é que a gente estava falando principalmente do mandato Lula I, que terminou com uma baita de uma aprovação popular. Ele estava muito popular naquela época. Havia muita confiança política na figura do presidente. Ainda não haviam estourado os escândalos de corrupção, pelo menos não durante uma boa parte do governo. E isso acaba sendo um pouco daquela discussão do que é causa, do que é consequência, o que veio antes, o ovo ou a galinha, porque é mais fácil você ter confiança política se você tem resultados melhores na economia. Então você fica mais popular. Se eles são piores, é mais difícil você ter essa confiança política. Mas o fato é que no começo do mandato Lula muita gente tinha medo. Ele fez aquela carta aos brasileiros, muito famosa para acalmar o mercado. Os resultados econômicos foram bons, foi muito elogiada ao redor do mundo. Isso também ajuda na percepção de que o país está melhorando e atrai mais investimento estrangeiro. Quanto mais dólar entrando aqui, menor a cotação do dólar em relação ao real. Bom, então vistos esses quatro fatores, e hoje o que está acontecendo? Primeiro pegando a questão da China. Apesar de preço de commodities interessantes em alguns casos, a gente não está passando por um boom de commodities vindo de demanda da China. Talvez aquilo que aconteceu não se repita mais. Até porque na China você teve um movimento que ele já aconteceu aqui no Brasil e foi muito bom, foi a época do nosso milagre econômico, gerou muito crescimento, que é a migração da população do campo para a cidade. Se você volta no Brasil do passado, em 1950, a nossa população urbana era de 20 milhões de pessoas. Passados praticamente 70 anos, a população urbana hoje é de 180 milhões de pessoas. Veja que ela multiplicou por 9. E quem está na cidade ganha mais, produz mais, consome mais, gera mais crescimento para o país. E a China passou pela mesma coisa, a migração do pessoal do campo para a cidade. Só que depois que esse cara migra, ele não migra de novo. Isso não vai acontecer outra vez. Então o movimento ele está acontecendo lá ainda, mas com menos magnitude comparado ao passado. Um segundo ponto é a própria tendência demográfica chinesa também. Com menos crescimento da população, nós temos menos demanda por commodities. E boa parte da infraestrutura que foi construída na China não precisa ser construída novamente. Você constrói uma estrada, duas, a terceira para fazer a mesma coisa, já acaba sendo uma má alocação de capital. E a China fez alocações de capital muito ruins. Como resultado disso, você tem a bolha imobiliária chinesa, que inclusive está desmoronando nesse momento, né? Se você pega índices de valorização de imóveis na China, eles estão entrando praticamente em colapsos, a quedas de cerca de 80% do preço dos imóveis. Então não dá para esperar que a mesma demanda da China, que aconteceu no passado, venha agora. Um outro país poderia fornecer essa demanda, uma Índia que está melhorando? Até pode, mas não parece ser o que está acontecendo. O segundo fator, nossa taxa de juros. No momento ela se encontra alta, mas não tão alta quanto lá atrás. E com uma tendência de queda, né? Nós temos mais meio ponto percentual de queda, e aí depois para 2024, 2025 vai ficar mais nebuloso saber o que vai acontecer, até que patamar vai cair a Selic. Mas o ponto é que esse é um outro motivo pelo qual talvez a Selic não possa cair muito. Pelo menos com juros americanos no patamar atual. Porque enquanto lá atrás o juro americano estava em 0, agora a taxa de curto prazo está entre 5,25 e 5,5. O que, como você pode ver na figura, coloca o nosso diferencial de juros frente aos juros da economia americana num dos menores patamares dessa série histórica. E quanto mais atraente o juro americano em comparação ao nosso, mais investimento ele tende a atrair para lá. E tudo bem que boa parte disso é investimento especulativo para ganhar com o juro e ir embora, mas acaba mexendo com a cotação das moedas. Sendo que lá o juro foi mantido na última reunião. E já tivemos várias falas do Fed, do Banco Central Americano, falando em higher for longer, ou seja, juros mais altos por mais tempo. Enquanto aqui já estamos num processo de queda de juros, que dependendo de inflação, de juro americano, ele pode ser estopado. Só que quem vai assumir o Banco Central aqui? Será que essa pessoa vai ter uma cabeça mais ortodoxa para decisões monetárias? Ou não? Vai ser uma cabeça mais heterodoxa, falando, não, dá para cair mais, a inflação ela pode ser um pouco mais alta. Se lá o juro se manter aqui e continuar caindo, o diferencial fica ainda menor, o que contribui para uma relação do dólar frente ao real favorável à apreciação do dólar. E o último ponto é a questão política. Como eu disse, essa parte é muito se é causa ou consequência, é meio diferente. Mas hoje o Lula não tem a popularidade que ele tinha lá atrás. As falas internacionais dele não têm ajudado muito o Brasil. Inclusive, pipocaram várias reportagens falando que o Lula está surpreendendo negativamente o pessoal que achou, né, que era da Europa e tinha uma certa opinião sobre ele. Quando, por exemplo, ele falou sobre Rússia e Ucrânia. Agora a mesma coisa no início do conflito entre Israel
Israel e Hamas, e a outros assuntos que podem vir a afetar ainda mais essa imagem, dependendo de acontecimentos aqui da América do Sul, relativos agora ao final do ano. Tem uma data muito importante, eu vou fazer um vídeo sobre o assunto, no dia 3 de dezembro, sobre o referendo que o Nicolás Maduro convocou na Venezuela para saber se os venezuelanos são a favor da anexação de Essequibo, uma região da Guiana, um país vizinho, uma pequena região de 70% do território da Guiana, que a Venezuela afirma há bastante tempo ser dela, mas que agora tem um plus a mais, né? Que é petróleo em frente a essa região, fazendo com que a Guiana seja um dos países que mais cresce no mundo. Então, se a Venezuela invade a Guiana, usando como pretexto um referendo mostrando que a população quer isso, o que o Brasil iria fazer? É dar a mesma solução para Guiana e Venezuela que ele quis dar para a Rússia e Ucrânia? Para a guerra e divide o território aí? Se for isso, eu acho que não ia ser bom para a imagem internacional do Brasil. Mas isso aqui a gente vai saber com o tempo, né? Pode não acontecer nada. Mas o fato é que a percepção internacional do Lula hoje não é a mesma que havia antigamente. Em rede social em si, a gente já vê isso, né? Governar em época de rede social deve ser terrível para um político. Acho que nunca mais veremos um presidente com uma popularidade igual àqueles do passado. Pelo menos igual ao Lula 1, que teve 80% de popularidade. Acho que isso é quase impossível nos dias de hoje. Bom, tudo isso para falar que a chance de realmente ter uma queda do dólar nesse patamar que havia sido colocado pelo Chico de 60% é remotíssima. E eu só não digo impossível porque isso aqui é Brasil e o mundo também está cada vez mais volátil, incerto, mas eu não colocaria minhas fichas nisso. Tanto que o que eu costumo fazer com o meu patrimônio é praticamente todo mês eu coloco alguma coisa no exterior. E se eu posso pagar mais barato por esse dólar, seria muito bom se isso viesse a acontecer, melhor ainda, mas não acho que ele vai cair tanto assim. E aí a última pergunta, feita pelo Eros, é qual o melhor jeito de aproveitar a queda do dólar e investir no exterior? Bom, dentro da sua pergunta já há a resposta, né? A melhor maneira de aproveitar a queda do dólar é aproveitando para internacionalizar a sua carteira. Há várias maneiras de fazer isso, você pode usar a via indireta, via BDRs aqui no Brasil, que ganha em termos de praticidade, de custos menores no curto prazo, mas perde, por exemplo, na questão de você estar na mesma jurisdição do restante do seu capital. E caso o Brasil venha a fazer, não é o cenário base, mas nossos vizinhos fazem isso, o Brasil já fez isso no passado, algum tipo de controle cambial, a sua exposição indireta deixaria de ser exposição. Essa é a verdade. De que adianta você ter um BDR de Apple, deveria acompanhar o preço internacional de Apple, se o governo vai lá e escreve que ei por bem manda o quê, agora o dólar que estava 5,50, na verdade vale R$3. Acabou sua exposição. E aí, em termos de exposição direta, você ganha nessa parte da segurança jurídica, você ganha um bote salva-vidas, dependendo do tamanho da exposição que você tem lá fora, e você tem custos mais altos para remessa do dinheiro inicialmente, IOF spread do câmbio, quando você vai comprar a moeda, quem te vende sempre coloca um precinho a mais para ganhar uma taxa, só que no longo prazo isso tende a ser melhor se você mantém o dinheiro lá fora, porque os ativos lá fora, principalmente ETFs, que são aqueles que eu costumo mirar, tem taxa de administração muito mais baixa do que os ativos daqui. Se você pega um IVVB11, que é o ETF que acompanha o S&P mais negociado aqui no país, a taxa dele é 0,23. Se você pega o VOO, que faz a mesma coisa lá fora, ou o IVV, que é inclusive o ativo que o IVVB11 compra lá fora, a taxa é 0,0 alguma coisa. No caso do VOO, é 0,03. Então, por mais que você tenha um custo inicial mais alto, o que é normal você pagar um pouco mais para ter mais segurança, ao longo do tempo esse custo se dilui em vantagem que você tem lá em taxa de administração e atualmente até em questão tributária, porque lá fora você pode vender, até o momento, isso pode vir a mudar, R$35 mil por mês isento de imposto de renda. Aqui no Brasil o que a gente tem é 20 mil para ações, 20 mil para ouro, mas lá fora é 35 mil para ETF, para ação, para REIT. Ou seja, diversificando você ainda tem uma certa vantagem tributária. E aí o que eu faço é todo mês mandar alguma coisa lá para fora. Poxa, Bruno, até quando o dólar tá alto? Sim, porque não tem como adivinhar até quanto o dólar vai se mover, né? Se vai subir muito, se vai cair muito. Então eu simplesmente desconsidero a cotação do dólar e mando. Até porque o que geralmente acontece é que quando a gente tem uma crise no mundo e as bolsas todas caem, o dólar sobe em relação ao real. Então eu tô pagando caro no dólar, mas eu tô pegando a bolsa americana mais baixa. E quando as coisas estão boas no mundo, o dólar cai em relação às moedas emergentes. Então eu pago mais barato no dólar, mas geralmente as bolsas todas estão subindo, inclusive a bolsa americana. Então por conta desse movimento, dependendo daquilo que você vai alocar, não muda tanto assim, de maneira que eu quase não boto o dólar na conta. Quando ele cai mais, eu posso mandar mais, mas eu vou estar sempre mandando dinheiro lá para fora. Eu tenho uma meta patrimonial de ter metade do meu dinheiro no mercado financeiro, fora do Brasil, ou o Brasil fora desse dinheiro. No caso, seria a parte em Bitcoin. E aí fica o convite, para quem quiser aprender a montar uma carteira diversificada, investir tanto aqui quanto no exterior, diretamente, que é a maneira que eu prefiro, comprar Bitcoin, a parte de custódia, tudo isso a gente vê no Viver de Renda ao longo de 8 semanas, com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno, e um monte de bônus por conta da promoção agora de novembro. Novamente, eu deixo o convite, há um link aqui na bio, se informe e entre na lista de pré-matrícula. Será um prazer ter você no curso. Com isso, eu me despeço, espero que tenha gostado de mais esse vídeo. Se gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.